O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Regra de São Bento, capítulo 48, do trabalho manual cotidiano. Continuação. Também no domingo, entreguem-se todos à leitura, menos aqueles que foram designados para os diversos ofícios. Se, entretanto, alguém for tão negligente ou relaxado que não queira ou não possa meditar ou ler, determine-lhe um trabalho que possa fazer, para que não fique à toa. Aos irmãos enfermos ou delicados, designe-se um trabalho ou ofícios adequados, de tal sorte que não fiquem ociosos, nem sejam oprimidos ou afugentados pela violência do trabalho. A fraqueza desses deve ser levada em consideração pelo abade. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. O Josias deixou eu falar um pouquinho, então, só um pouquinho. Ninguém sabe o quanto eu sofro, só Deus e eu mesmo. Ninguém sabe o quanto Dom Josias sofre, só Deus e ele mesmo. Ninguém sabe o quanto você sofre, só Deus e você mesmo. Na primeira leitura, nós vemos um sofrimento transformado em oração. Diante de toda a angústia, de toda a violência que o povo de Israel sofre, o profeta leva diante de Deus o seu sofrimento. O sofrimento que aqui também representa o sofrimento de todo o povo. É um golpe horrível. Quando ele esperava que Deus pudesse salvá-lo, veio a destruição. Quando ele esperava que houvesse vida, veio o luto. Quando ele esperava esperança, só veio desolação. Então ele se volta para a única coisa que ele conhece, que é certa, que é Deus.
Então nasce a oração que nós rezamos na liturgia das horas, que foi essa passagem do livro do profeta Jeremias. Tu realizas todas essas coisas, todas as nossas esperanças. E por só Deus e eu mesmo saber quanto eu sofro, o outro não tem direito de me julgar. Assim como eu não tenho direito de julgar o outro, eu não sei o que ele está sofrendo, eu não sei o quanto ele está sofrendo. Por isso que só Deus é juiz. Só Ele, no final dos tempos, e é por isso que Cristo conta essa parábola, só Ele de fato vai separar o trigo, aquele que recebeu a boa semente e que sabe Deus o que suportou para crescer, para produzir frutos, do joio, do parasita, daquele que não se aproveita para nada. Até o Dom José me perguntou, mas serve para mojar pelo menos? Nem isso, porque é alucinógeno. A vaca vai comer e vai até viajar, vai até voar, coitada. Então, só Deus tem o conhecimento do sofrimento, do que passa a pessoa, e só Ele é que vai julgar. Só Ele vai declarar aquele justo e aquele injusto. E mais uma vez, é só Deus. Então, tá, com todo o meu sofrimento, o que eu faço com isso? Faz como o profeta Jeremias. Leva diante do Senhor. E São Bento, ele é tão certo dessas coisas, que no capítulo que ele fala sobre o trabalho manual, ele lembra da importância da leitura, porque é através da leitura da palavra de Deus que a gente vai cultivar os valores evangélicos, os valores segundo a vontade de Deus, e ser fiéis a eles. São valores, para nós, irrenunciáveis. Então, diante do sofrimento, diante do luto, nós esperamos no Senhor. Mesmo diante da desolação, Deus é o autor da nossa esperança. Ele conhece o nosso sofrimento e, chegado a hora dele, Ele vai separar aqueles que até no sofrimento, sabe Deus, só Deus sabe quanto sofreram para chegar até aquele momento. Mas Ele vai dar aos justos, aqueles que são fiéis aos seus valores, fiéis ao Evangelho, eles resplandecerão como as estrelas no céu. Isso é retirado da profecia de Daniel, uma profecia essencial para nós cristãos, que fala sobre a ressurreição. E Cristo é a nossa esperança, porque Ele é a ressurreição. Aí eu sou a ressurreição e a vida, Ele vai dizer no Evangelho segundo São João. Então, diante de todo o sofrimento, diante de todo o luto, nós confiamos a Deus tudo que nós passamos e fazemos o possível para viver esses valores irrenunciáveis. Para chegada a hora do julgamento, nós sermos contados pela nossa fidelidade. Porque à medida que eu sofro e eu me uno ao Cristo crucificado, então eu sou justificado. Porque eu entendi que o sofrimento faz parte da vida. Mas à medida que eu levo ele para perto de Cristo, esse sofrimento ganha novo sentido. Ele é redentor. Então peçamos a Deus a graça da conversão e, sobretudo, de não sair julgando os outros. Porque, como eu falei, só Deus e a pessoa sabem o que eles estão passando. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado.